O nosso trabalho agora é a respeito das limitações impostas ao poder constituinte derivado de reforma, aquele que se dá por emenda constitucional. Nós sabemos que diversas limitações nós temos. Nós temos limitações de natureza material, circunstancial, formal e até limitações implícitas no texto constitucional. Agora, o que nos interessa observar nesse momento é o que nós encontramos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, onde se fala ali das limitações materiais direcionadas ao poder constituinte derivado. Vamos lá, vamos observar o que eu tenho no artigo 60, parágrafo 4º, deixa eu colocar aqui no quadro, limitações materiais. Em relação às limitações materiais, podemos dizer que não se admite a deliberação a respeito de proposta de emenda à Constituição que tende a abolir, vamos anotar ali a expressão tender, né? Tende a abolir. Não basta que venha a abolir, basta que haja uma tendência. Então, é vedada a deliberação a respeito de tema que tenda a abolir a forma federativa, que é a forma do nosso Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, nós temos aqui as cláusulas materiais ou cláusulas pétreas, limitações materiais expressas direcionadas ao poder constituinte reformador. Não se admite deliberação a respeito de emenda constitucional que venha a abolir ou que tenda a abolir a forma federativa, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Algumas questões surgem aqui obrigatoriamente. Primeira delas, em relação aos direitos sociais, artigo 6º, artigo 7º, que nós temos na Constituição Federal. Quando se fala de direitos e garantias individuais, aqui na nossa limitação, se reporta diretamente ao artigo 5º da Constituição Federal, tá certo? Nós sabemos que há direitos e garantias individuais que estão esparsos dentro do texto, que estão esparsos ali no texto constitucional. Portanto, não se resume tão só ao artigo 5º. Eu tenho diversos direitos e garantias que estão diluídos no texto constitucional. Mas o que nos chama a atenção é em relação aos direitos sociais, do artigo 6º, do artigo 7º da Constituição. São de fato protegidos como cláusula pétrea? Essa é a questão. Então, observe bem, quando a gente fala dos direitos individuais de primeira geração, que são aqueles relativos à liberdade, aos direitos civis, que exigem do Estado uma postura absentista, ou seja, uma postura negativa do Estado, no sentido de não incomodar, de não interferir. Em relação a eles, nós vamos encontrar a grande maioria no artigo 5º da Constituição Federal. Mas nós temos os direitos sociais, que são, na verdade, direitos a uma postura positiva do Estado, um fazere, são os direitos prestacionais. Esses direitos prestacionais estão protegidos como uma cláusula pétrea? Estão protegidos como estão os direitos e garantias individuais? De fato, nós temos essa pergunta a ser resolvida. Os direitos e garantias individuais se estendem, abrangem os direitos sociais. Então, está aqui anotadinho. Então, abrange os direitos sociais, essa é a postura da doutrina majoritária. Então, direitos sociais são considerados direitos individuais, de modo a serem protegidos como cláusulas pétreas. Agora vamos lá, nós sabemos que os direitos sociais são direitos prestacionais. O Estado assume a postura de prestador, de um fazere. E para o Estado fazer, é necessário que tenha dinheiro, é necessário que tenha orçamento, é necessário que tenha finanças para isso. Muitas vezes, entretanto, diante de um direito social, o Estado não tem como satisfazer isso. Então vocês vão perceber que nós vamos ficar aqui diante de um dilema. A realização mais eficiente possível daqueles direitos sociais
e eventuais contingências financeiras, limitações financeiras. Então, muitas vezes, o Estado ele pode dizer, olha, ao princípio da reserva do possível, não dá para eu prestar esse direito social ser realizado, porque eu não tenho condição financeira para isso. Então eu fico naquele dilema. O direito social, que é um direito prestacional, e disponibilidade financeira, do lado do outro. A gente vê muitas vezes que o Poder Judiciário é instado, por exemplo, para que o Estado venha subsidiar, que o Estado venha bancar determinado tratamento de saúde ao indivíduo, um tratamento caro, que não esteja ali coberto pelo SUS. E o Poder Judiciário vem e diz, não, o Estado tem que, de fato, arcar com essa despesa. A questão é, nós ficamos sempre nesse extremo, disponibilidade financeira e direito prestacional. O que deve ser feito? Então, o Estado pode alegar, em certas situações, contingências financeiras, de modo a eximir-se dessa obrigação? Até pode. Entretanto, a cláusula pétrea busca proteger eficácias mínimas desses direitos sociais. O Estado não pode alegar a reserva do possível de modo a desproteger os indivíduos daquele serviço minimamente necessário. O mínimo necessário para a sua sobrevivência, o mínimo necessário para a sua subsistência. Então, o que a cláusula pétrea busca proteger em relação aos direitos sociais é, de fato, diante de contingências financeiras, a eficácia mínima desses direitos sociais. E é exatamente o que nós encontramos. De fato, os direitos sociais, eles são protegidos como cláusulas pétreas. Voltando, deixa eu voltar aqui que passou. Eles são protegidos como cláusula pétrea, como está anotado. Ainda que haja contingências financeiras, preserva-se a eficácia mínima desses direitos. Perfeito? Então, fique aí registrado que mesmo diante de limitações orçamentárias, financeiras, o mínimo deve ser preservado em relação aos direitos sociais. Agora vamos lá. Qual é o alcance de proteção da cláusula pétrea? Protege-se os princípios representados pelos dispositivos constitucionais. O que isso significa? Significa que não há uma proibição de alterar-se os direitos individuais. Não há uma limitação de modificar-se o texto em relação aos direitos individuais. O que não se permite é retirar a proteção aos princípios que são representados por esses direitos. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue perceber de imediato quais são os princípios que são representados frente a determinados direitos, frente a determinados, dispositivos constitucionais. Então, a doutrina tem dito que as cláusulas pétreas buscam preservar o núcleo desses bens, desses interesses, desses direitos, o que não impede a alteração do texto constitucional, desde que esse núcleo intangível venha a ser preservado. Importante ressaltar aqui é o seguinte, que não se admite a supressão de direitos individuais, mas a sua alteração desde que o núcleo representado pelos dispositivos constitucionais venha a ser mantido, venha a ser preservado. Então, protege-se os princípios representados pelos dispositivos constitucionais. Este é o alcance de proteção das cláusulas pétreas. Agora, o sistema e a forma de governo instituídos na Constituição são cláusulas pétreas? Aí nós temos a resposta. Sim, são cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas implícitas seriam limitações materiais implícitas. Então, quando eu digo sistema de governo, presidencialismo, forma de governo, a república. Nesse caso, a doutrina tem dito majoritariamente que há, nesse caso, limitações materiais implícitas. Óbvio que a gente vai encontrar pessoas, doutrinadores, que entendem que em relação ao sistema de governo, à forma de governo, por não haver previsão expressa no artigo 60, parágrafo 4º, não haveria essa cláusula pétrea.
Mas majoritariamente tem se entendido, sim, que estamos diante de uma cláusula pétrea implícita, especialmente em relação à forma de governo, que é um dos princípios sensíveis que nós encontramos lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal, que justifica, inclusive, a intervenção federal. Então, vejamos. Sistema de governo e forma de governo, apesar de não constarem dentre as cláusulas pétreas expressas, limites materiais expressos, há na doutrina entendimento majoritário de que aqui eu tenho limites materiais implícitos. Então, respondendo à pergunta, o sistema e a forma de governo instituídos na Constituição são cláusulas pétreas? Sim, cláusulas pétreas implícitas. Aí eu tenho o presidencialismo e a república. Tá bom? Esse é o entendimento majoritário. Uma outra questão importante: o voto obrigatório pode ser objeto de emenda que o extinga? Perceba que, e eu vou voltar lá no começo para a gente observar o que eu tenho no artigo 60, parágrafo 4º, em relação ao voto. Pegar aquela relação ali, vamos lá, essa relação que está aqui, eu vou colocar no quadro agora para você visualizar. Essa. Constituem cláusulas pétreas, portanto, a forma federativa, o voto, e aí você vai perceber que eu tenho voto direto, secreto, universal e periódico. Direto, secreto, universal e periódico. Perceba que aqui não fala em voto obrigatório. Não fala. Portanto, a obrigatoriedade do voto não constitui cláusula pétrea. Não está ali no artigo 60, parágrafo 4º. É possível, então, que eu tenha a alteração desse aspecto, admitindo-se o voto facultativo? Sim, é possível. Desde que, preste muita atenção, estabelecendo-se o voto como facultativo, eu não traga uma mácula que venha atingir diretamente o regime democrático, prejudicar o regime democrático. Então, se eu tenho o voto obrigatório hoje, instituído na Constituição, admite-se sim, por meio de emenda constitucional, que tenhamos o voto facultativo. Isso é possível, entretanto, desde que aquele núcleo representado pelo regime democrático não sofra, não seja lesionado, não seja ofendido. Se houver ofensa a esse princípio, não há que se falar em emenda constitucional que permita o voto facultativo. Então, a rigor, é possível sim a alteração da Constituição de modo a permitir-se o voto facultativo, extinguindo a obrigatoriedade do voto. Outra questão relevante: é possível restringir-se os direitos considerados pétreos? Sim, é possível. Não há direito individual que seja absoluto. É possível a restrição desde que preservado o núcleo essencial dos bens e interesses previstos na Constituição. Portanto, aquele núcleo intangível, aquilo que é essencial para a preservação, não pode ser, obviamente, suprimido, retirado. Restrição dos direitos individuais é possível, a gente vê diversas hipóteses de restrição, mas isso decorre do fato de que os direitos não são absolutos. Admite-se as restrições, especialmente quando eu tenho ali conflitos entre princípios constitucionais, um cedendo espaço ao outro, eu tenho uma harmonização, onde eventualmente um direito individual pode sofrer uma restrição. Exemplo clássico é a garantia à intimidade, que sofre restrições previstas na Constituição, sofre restrições previstas em lei. Então, isso decorrente de um princípio maior, que é, eventualmente, a publicidade. Tá bom? Então, é possível restringir-se os direitos considerados pétreos? Sim, isso é possível, desde que o núcleo intangível venha a ser preservado. O que nós temos aqui adiante são as limitações implícitas. Nós sabemos que há limitações materiais expressas, mas nós temos limitações implícitas. A doutrina trata do tema de diversas maneiras. Trouxe aqui 3 situações que denotam, que indicam limitações que não estão expressas no texto constitucional, mas existem. Vamos lá. Primeira limitação implícita que nós vamos ter, aquela referente às normas, referente ao titular do poder constituinte. Então, vamos lá. Normas referentes ao titular
do poder constituinte. Vamos aqui pensar o seguinte, em relação ao poder constituinte originário. Quem é o titular do poder constituinte originário? O povo. A gente sabe que o titular é o povo. Seria possível uma alteração da Constituição de modo a retirar essa soberania popular? Não, não seria possível. Há uma limitação expressa, não, implícita no texto. As normas referentes ao titular do poder constituinte são intangíveis, não podem ser tocadas por meio de emenda à Constituição. Agora, chama atenção um detalhe. A Constituição Federal de 1988, e quando eu falo de soberania popular, eu preciso abrir esse parêntese aqui, é o seguinte, ela não prevê emenda à Constituição por meio de iniciativa popular. Essa é uma crítica. Não há previsão na Constituição Federal de 88 a possibilidade de um projeto de emenda à Constituição por iniciativa popular. É estranho, porque a Constituição e o constitucionalismo, especialmente contemporâneo, é tranquilo em asseverar que o poder constituinte originário, aquele que inaugura a ordem jurídica, é do povo. Agora, o povo pode criar uma Constituição, mas não pode alterá-la, não pode propor alteração. Não há previsão na nossa Constituição de emenda à Constituição por iniciativa popular. Seria possível, e aí é uma questão que eu coloco, uma norma referente a esse tema ser inserido no texto constitucional, dizendo, olha, o poder constituinte derivado, aquele que reforma a Constituição, pode se dar por iniciativa popular? Sim, sem dúvida, pois eu estaria ampliando o regime democrático. Aliás, eu acredito que seria de bom alvitre que fosse feita essa alteração, de maneira a permitir a PEC, projeto de emenda à Constituição, de iniciativa popular. Então, normas referentes ao titular do poder constituinte estão preservadas como limitações implícitas. Uma outra limitação que nós vamos ter são as normas que disciplinam os procedimentos das emendas. Então, as normas procedimentais que nós temos, especialmente em relação ao quórum, em relação a diversos temas que nós vamos encontrar, normas procedimentais das emendas também são protegidas como limitações implícitas. Obviamente que a ampliação da titularidade de propositura de uma PEC não ofenderia o procedimento. O que eu não posso, por exemplo, é por meio de emenda reduzir o quórum necessário para aprovação de uma emenda constitucional. Então eu tenho ali as normas que disciplinam o procedimento também são protegidas como limitações materiais implícitas ou limitações, no caso, formais implícitas. As cláusulas pétreas, aquelas elencadas no artigo 60, parágrafo 4º. Ali está dito que eu não posso, preste muita atenção, eu não posso apresentar uma PEC que busque abolir o voto direto. Proibido, tem uma cláusula pétrea que impede. Então vamos fazer o seguinte, então nós podemos fazer isso, olha, vamos lá no artigo 60, a gente retira essa proibição e depois, retirando-a, a gente fala que o voto direto acabou. Então eu posso lá no artigo 60, está escrito lá, é proibida a proposta tendente a abolir o voto direto, secreto, universal, periódico. E eu apresento uma emenda para alterar esse artigo 60, tirando essa proibição. E ao tirar essa proibição, abre a porta permitindo que se altere o voto, falando que o voto não vai ser direto mais, só se terá voto indireto. Aqui estamos diante de uma situação de dupla revisão, o que a rigor é proibido. A doutrina majoritária e a jurisprudência entendem que é vedada essa dupla revisão, onde eu altero a proibição do artigo 60, parágrafo 4º, de modo a retirar uma proibição que está ali e, com isso, abrir a possibilidade de alteração da Constituição em relação a temas que eram cláusulas pétreas. Tá bom? Então, há essa proibição. Proíbe-se, então, a alteração das cláusulas pétreas elencadas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal.
E eu tenho as limitações circunstanciais. Essa daqui você precisa, evidentemente, decorar, são 3 itens, né? Não se admite a análise de emenda constitucional em hipótese de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, olha, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Não se permite, são limitações circunstanciais. Lembrando, intervenção estadual não proíbe emenda constitucional. Intervenção federal, sim. Intervenção da União nos estados, sim. Tá bem? Agora vamos lá. Em relação ao procedimento, limitações procedimentais, também chamadas de limitações formais. Artigo 60, item 1, 2 e 3, parágrafos 2º, 3º e 5º. Ali nós temos, no item 1, a iniciativa de proposta de emenda constitucional, o quórum de aprovação, a promulgação e emenda rejeitada ou prejudicada. Essas são as limitações circunstanciais. Então vamos lá, procedimentais, perdão. Vamos lá. A quem compete apresentar o projeto de emenda à Constituição? Nós temos um rol limitadíssimo de autoridades que podem apresentar o projeto de emenda. Já sabemos que não é admitido na Constituição Federal projeto de emenda à Constituição de iniciativa popular. Isso não há. Mas ali quais são os legitimados? Vamos observar o quadro para a gente destacar quais são os legitimados. Iniciativa da proposta de emenda. O rol é fechado. Primeiro, 1/3 dos membros do Senado ou da Câmara Federal. Então, 1/3 dos membros do Senado e da Câmara. Muito se pergunta em concurso em relação ao número necessário de senadores para apresentar o projeto de emenda. Se eu tenho 81 senadores, o número necessário, o número mínimo, serão 27, 1/3 dos senadores. Portanto, o projeto de emenda deve ser apresentado por 1/3 dos membros de cada uma das casas. O presidente da República também pode apresentar o projeto e as assembleias legislativas, as assembleias dos estados. Mais da metade das assembleias legislativas podem apresentar proposta de emenda, desde que cada uma dessas assembleias se manifeste por maioria simples dos seus membros. Então nós vamos pegar dos estados, mais da metade dos estados, por meio de suas assembleias, apresentam ali a proposta de emenda à Constituição, sendo que deve ficar demonstrado que cada uma das assembleias tenha se manifestado por maioria simples de seus membros. Não é maioria absoluta, tá bom? Então, quais são os legitimados? 1/3 dos membros do Senado e da Câmara, o presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas. Esses são os legitimados a apresentar o projeto de emenda à Constituição. Outro limite que nós temos ali formal é em relação ao quórum. A emenda constitucional ela deve ser votada em 2 turnos em cada uma das casas, portanto, 2 votações em cada uma das casas, e obter em cada uma dessas votações, no mínimo 3/5 dos membros de cada uma das casas. Então, para aprovar, tem que ter votação favorável de no mínimo 3/5 dos membros. É um quórum qualificado, dificultoso, de modo a, de fato, criar um obstáculo indicando a rigidez de nossa Constituição. Então, votação em 2 turnos em cada uma das casas, com 3/5 dos membros votando a favor da emenda, aí eu tenho a sua aprovação. Aprovada, eu tenho a promulgação pela mesa de cada uma das casas. Se a última votação foi na Câmara, será promulgada pela Câmara, mesa da Câmara. Se a última votação foi no Senado, será promulgada no Senado. Não há promulgação aqui sendo realizada pelo presidente da República. O presidente da República não promulga e não sanciona emenda constitucional. Agora, imaginemos que uma emenda constitucional tenha sido rejeitada. Ela não conseguiu o quórum necessário. Aquele assunto pode ser levado à pauta novamente? Pode. Só não pode ser levado à pauta na mesma sessão legislativa, somente na sessão legislativa subsequente. Então, quando se fala em sessão legislativa, eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso confundir com legislatura. Então, eu só posso levar a emenda novamente à mesa na próxima sessão legislativa, havendo aí uma limitação em relação a esse tema. Então, se a emenda constitucional
não foi aprovada, se ela foi rejeitada ou prejudicada, ela não pode ser apresentada na mesma sessão legislativa. Então, aqui nessa aula nós tratamos do quê? Das limitações materiais, limitações circunstanciais, limitações formais e também as limitações implícitas à emenda constitucional. Obviamente que esse tema ele é tratado com mais profundidade quando se trata de processo legislativo. Isso se no edital eventualmente a gente encontra um processo legislativo, então precisa analisar o seu edital para ver se nós temos o processo legislativo. Se houver o processo legislativo, nós vamos descer a detalhes em relação a projeto para criação de lei ordinária, lei complementar, emenda à Constituição, aí a gente desce a detalhes em relação a esses temas. Em relação ao poder constituinte, que é o que nos interessa, o tema abordado é o que se mostra necessário, levando em conta o que nós tivemos nas provas anteriores e o que a gente percebe que vem a ser cobrado futuramente. Tá bom? É isso aí.